Olá, família Atípica Cast! Estamos aqui para o nosso segundo episódio. Como eu já tinha falado lá nos nossos canais de comunicação, nós mudamos o nome, né? O primeiro episódio a gente era Atipicast e agora nós somos Atípica Cast. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, né? Quero agradecer aqui a todos que visualizaram o primeiro episódio, que estão com a gente aí no TikTok, Instagram, no nosso canal. Continue nos acompanhando. Temos muitas histórias atípicas para trazer e para contar. Temos muito o que aprender sobre acolhimento, inclusão e transformação. Hoje, né, estamos aqui com uma família muito querida. Já coloquei aí no nosso Instagram, quem está lá já viu, né? A Rayane e o Ravi. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse convite veio uma boa hora. Né? A Ravi também está muito feliz, né? Com certeza. Vou me apresentar. Se apresenta, por favor. Sou Rayane, cabeleireira. Tenho 32 anos. Estudante de biomedicina. Faço 1001 coisas. Eu tenho acompanhado. Recentemente, descobri que eu tenho TDAH e tenho suspeita de autismo. Sou mãe de um menino incrível que é autista e também tem TDAH. Né, Ravi? Sim. E aí, Ravi, se apresenta pra gente. Meu nome é Ravi. Eu tenho uma mãe incrível. Você não aguentar, eu vou chorar também. Eu não vou aguentar. E eu descobri meu autismo com meus 8 para 7 anos. 7 para 8 anos, né? E foi uma coisa muito boa pra mim, porque eu sentia que tinha algo diferente, mas não sabia explicar para outras pessoas. E só eu e minha mãe sabia isso, porque acho que ela enxergava isso nela também, sabe? E isso foi muito bom, porque eu consegui explicar o meu comportamento para outras pessoas, só que de uma forma que elas conseguissem entender mais fácil, sabe? Então, acho que isso foi um grande avanço para minha pessoa também. Ter um diagnóstico muda tudo, né, Sim. Ravi? Claro, a gente tem nossas dificuldades com a sociedade, às vezes, né? Mas o nosso caminho, ele se torna um pouco mais leve quando a gente consegue se entender. Eu creio que a sua mãe, através da sua vida, ela também conseguiu entender a sua infância, né, Rayane? A gente conversou um pouquinho, né? Sim. Eu sempre gosto de conversar com os convidados antes. Nós conversamos um pouco sobre você. Você disse que, né, não imaginava que tinha autismo. Depois a sua mãe, agora, Sim. né, que a sua mãe foi te contar tudo que ela enfrentou na infância com você, né? Sim. Por conta já de ter o TEA, mas não ter um diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico, ele faz total diferença. E tem gente que ignora, né, os sintomas, o que pode ser, o que não pode ser, porque acha que não vai mudar. E muda muita coisa. Eu acho que faz total diferença. Fez diferença na vida do Ravi, tá fazendo diferença na minha. E eu acho que isso é importante demais para ser ignorado. Sim. É uma coisa que a gente tem que ter atenção, com as crianças, com o adulto, a idade que for. Eu acho que a gente tem que dar relevância e ter atenção, sim. Sim. Eu fico até imaginando, pensando na sua mãe, né? Eu acredito que ela passou muita coisa. E naquela época não era falado, né? Não Naquela era época falado. não era falado. E ela falou até que foi no médico, que me levou nos médicos, né? Mas não era falado, não tinha diagnósticos, né? E os autismos, né? Que o autismo que era falado antigamente era o que agora é falado de nível suporte 3. Isso, né? exatamente. Nível de suporte 1, 2 e 3. E o nível 1 não era falado, né? Não era tão comentado, né? E eu tinha muitas dificuldades, mas até então era ignorado e falado como se fosse uma timidez, né? Uma pirracinha, Uma né? pirraça. Uma manha. As minhas crises, né? Que eu gritava até ficar roxa, que ela falava. Eu gritava muito. Então, para sair de casa era impossível sair comigo. Você não se sentia confortável. Muitos autistas hoje, para sair de casa, eles têm essa crise aí. Exatamente. E eu achava que a minha mãe não saía comigo porque ela não queria sair comigo. Então, eu não tinha tantas lembranças. Eu falava assim, por que minha mãe não saía comigo? Mas, na verdade, é porque era impossível. Era difícil demais.
Sim, e sem nenhum apoio, sem Sem nenhuma- laudo, é. sem apoio, sem nada. Se Só tivesse- ela ali com uma criança que ela Não via que tinha era recurso. diferente do mundo e que ela. Exatamente. Não tinha recurso nenhum. Hoje a gente tem toda uma estrutura para poder Sim. lidar com isso tudo, né? E lá naquela época não tinha. E era muito difícil. Então, assim, eu acredito que ela passou muita coisa. E hoje que ela teve coragem de conversar comigo e me pedir perdão, você não tem que me pedir perdão por Nossa, nada, mas eu consigo imaginar o coração da sua mãe. né? Porque não, ela não tem culpa de nada. Mas olha como que Deus é perfeito, né? Assim, né? Através da vida do seu filho, né? Você conseguiu se identificar também, Sim. né? E eu olhando pro Ravi, eu não via nada em comum. Porque tudo, pra mim, eu fazia, né? Tudo que ele fazia, eu fazia. Então, quando ele falava assim, não, isso aí é características. Mas não é, porque eu faço isso. Uhum. Então, pra mim, isso é muito comum. Você não faz isso? Não, não faço, mas eu faço. Então, pra mim... Meu Ravi- filho me puxou. Meu filho me puxou. Meu filho me puxou em tudo. Ele é minha cópia, porque é Exatamente. tudo igual. Aí, por um tempo, eu pensava, será que ele faz porque eu faço? Ele tá reproduzindo o que eu faço? E aí tinha coisas assim que eram muito parecidas, mas não. Tanto é que a minha seletividade alimentar é muito pior que a dele. Eu ensinei ele a comer fruta e eu não como fruta. Você não consegue comer e ele consegue comer fruta. Ele come A seletividade dele, ele não tem seletividade alimentar. Agora ele não tem mais. Ele já teve em algum período. Ele tem, mas em algumas coisas só. E eu tenho muito mais. Você tem muito mais. Muito né? mais. Eu não como fruta nenhuma. O meu filho também não come fruta nenhuma. Eu tô gravando vídeos do Heitor que eu tô apresentando. Todo dia eu apresento uma fruta pra ele. Você vai ver como que ele reage diante da fruta. E o meu, assim, desde pequena é pesado mesmo, de fazer ânsia, né, O Heitor raspa a língua. é muito difícil. É uma coisa assim. O Ravi, ele teve o diagnóstico fechado ele falou ali com 8 anos, né? Mas foi com 8 anos que teve a suspeita. Você teve essa visão? A escola te chamou? Como é que foi Então. esse início de diagnóstico? Ele foi pra escola, ele tinha 2 aninhos e 9 meses, pra escolinha, né? Aí quando ele tinha 3 aninhos, a diretora me chamou pra conversar. Falou assim, mamãe, o Ravi não tá acompanhando a turminha. Aí eu perguntei, como assim? A mãe já leva pro lado pessoal, né? Ah, sempre. A mãe já leva pro lado pessoal. Como assim? Por quê? O que meu filho tá indo de diferente? Olha, ele não tá conseguindo copiar a letrinha. Ele não tá brincando com os coleguinhas. E a gente não tem como falar, porque a gente não é especialista, mas a gente precisa encaminhar ele pro neuro, leva ele no neuro. Você teve algum problema na gestação? Eles sempre perguntam. Eu falei, tive sim. Eclâmpsia, né? Tive várias coisas na gestação. Saí dali cabeça a mil da escola. Aí naquela época, eu era bem mais nova, né? Você tinha o quê? Uns de 20 anos, né? Tava com 23 na 23, época. você teve ele com 20, né? Isso. E falei, não, vou tentar. Aí fui tentar marcar médico pra ele, naquela época pelo SUS, né? E tu fica uma eternidade esperando. E eu tava numa transição, assim, da minha vida muito difícil. Eu morava em Araras, quem me conhece, né, sabe disso, que eu vim lá de Araras, então eu comecei a trabalhar muito cedo, então minha vida sempre foi muito corrida, nunca parei. E naquela época, eu saí do bairro para atender no centro da cidade. E aí, eu tive que sair do bairro que eu morava, onde eu tinha família, e fui morar sozinha, fui morar perto do centro. Só você e ele. Só eu e Ravi. E aí, quando eu fui morar no centro, eu tive que trocar o Ravi de escola. Quando eu troquei de escola, a escola falou assim, não, por enquanto, a gente não tem o que questionar. Eu falei, não, então aquela escola estava errada, mas eu continuei observando. O que eu percebia? Na escola falava que ele não tinha dificuldade em nada do que a outra escola me relatou. Mas o Ravi, ele tinha uma dificuldade motora. Como é que eu vou te explicar isso? Ele deixava prato cair toda hora, copo quebrar o tempo inteiro, caía. Ele conseguia abrir ele conseguia ali abrir as coisas, desenvolver bem essa questão. Ele tinha dificuldade. É porque acontece mesmo no Tinha uma dificuldade. no TEA. E ele caía muito, de levar muitos tombos. Muito. Mas isso eu também tinha. Eu tenho cicatrizes no meu joelho. Muitas cicatrizes no joelho. Porque eu também fazia muito Ele isso. chegou a andar na ponta do pé? Andou. Andou bastante tempo ou foi Temporário. Ele ficou tipo um ano fazendo isso. Um ano fazendo, né? E aí eu falei, olha, eu vou atrás de um neuro de novo, porque isso tá difícil.
Aí a escola me chamou de novo. Aí eu falei, não, agora vou tentar ver se eu consigo marcar. E SUS nada, né? Isso já tava com 5 Não, o anos. SUS é complicadíssimo. Olha, se for pra esperar SUS, Não, não espere. infelizmente. Por isso que eu falo, façam rifas, Olha, pedem à família. Eu É. sei que às vezes é humilhante, mas façam É. alguma coisa para Hoje- poder levar eu- no neuro é porque naquela época particular. não tinha muitas dessas coisas, Não, né? hoje em dia você tem... tá mais fácil. É, tá hoje mais você pode fácil. fazer rifa, faz os Sim, recursos que sim, tudo bem. é. E eu sempre sozinha com ele. E eu lidando com depressão e ansiedade. Que eu vou chegar a esse ponto mais pra frente, porque isso não foi bem a depressão e a ansiedade que eu cheguei a te contar, né? Não, você não Não, é que foi a ligação do TDAH. Que eu achava que era a questão, isso aí. né? E aí, eu fazendo um tratamento pra ansiedade, pra depressão, e eu tendo que trabalhar, e cuidando dele. E eu falando, meu Deus do céu. Então, era muito difícil. Quando eu falei, não, eu vou pagar particular. Quando eu fui pagar essa consulta, foi numa neuro muito boa, que me indicaram, falaram assim, olha, ela não tem enrolação, ela é muito sincera, ela vai fazer investigação, vai fazer os exames. Aí foi aquela coisa de bateria de exame. E ele, com 7 anos, né, ele já tinha praticamente o diagnóstico, mas aí até ter o laudo foi para 8 anos. Nisso a suspeita começou com 3, então 3, A- 4, 5, 6, 7, 8. Foram basicamente aí de 5 a 4 anos Isso. meio Isso. perdido, né? Porque Exatamente. antigamente era Exatamente. Foi na época que aí as pessoas começaram a falar mais. a falar mais. E aí ele teve o diagnóstico dele. Só que depois que você tem um diagnóstico, tudo muda, porque aí você consegue entender. Porque eu tinha paciência, mas eu não tinha tanta paciência. Assim, eu sempre fui uma mãe, até as pessoas falam que eu sou até boba, né? Porque eu sempre fui muito de conversar com o Ravi. Ele pode falar isso aqui, porque eu sempre fui mais de conversar. Eu sou uma mãe mais legal, mais de conversar mesmo. Mas por que eu faço isso? Porque eu acredito muito na conversa. Eu acredito muito na conversa. Não vou falar que eu nunca botei a mão no bumbum dele e dei um tapinha, mas eu já prefiro a conversa. Eu prefiro a conversa e naquele momento ali que eu vi que muitas das vezes eu perdi a paciência com ele, porque ele gritava, porque muitas das coisas que aconteciam era questão do autismo, né? seu, né? Não, ele também. Mas lembrando que você tem TDAH e tá com Sim. a investigação do autismo. Então, imagina, você com autismo, que né, Sim. provavelmente você tem o autismo, Sim. lidando com uma criança Sim. com autismo pela primeira vez, sendo que você não imagina. É muita coisa. É real, muita coisa. E na época ele estava muito para baixo. Ele estava muito para baixo, então eu tinha que tentar levantar ele, porque ele descobriu e ele ficou para baixo. Com 8 aninhos. Uhum. Ele sentiu esse peso. Sentiu. Você consegue lembrar desse momento? Não, né? Então, eu lembro, mas eu lembro mais assim, de partes boas, porque minha mãe sempre tava lá, sabe? Nossa, cara, que Tipo assim, ao mesmo tempo que eu lembro de uma coisa ruim, eu lembro de uma coisa boa. As coisas boas tipo, conseguem predominar, né? Sim. Então eu sempre tentei levantar ele. Não, você é igual às crianças, você não tem diferença. Eu falo isso pro Heitor, não. O Heitor tem 5 anos hoje, né? Eu repito isso pro Heitor. Você é grande, você é gigante, você é igual todo mundo. Eu repito isso todo dia. O mundo é seu, você vai conseguir isso. Entendeu? Eu repito isso todos os dias. Porque quando a criança descobre, ela pensa, mas o que é isso? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho isso? Então eu falei, não, isso aí é uma coisa normal. Você entendeu? tem o autismo, mas o autismo não te define. Não te define. Na verdade, para mim, é um superpoder que ele tem. Então, para mim, não vai mudar nada. Falei, eu te vejo da mesma maneira e você tem que se ver da mesma maneira. Não vai mudar. Então, assim, eu vi ele para baixo, falei, não, eu vou ajudar, ele vai ser forte. E aí ele foi se levantando. E ele sempre teve o hiperfoco, né? Isso também era uma coisa que ele sempre teve, mas eu nunca soube que hiperfoco era. Porque eu também tinha hiperfoco. Uhum. Então, pra mim, o hiperfoco era uma coisa normal. Normal porque é normal, mas tô dizendo que era uma coisa comum. Sim, você não imaginava que ali era... Porque ele começou com um dinossauro, então ele sabia todas as espécies do dinossauro. Todas as espécies de dinossauro. Você assistiu o primeiro episódio?
do Não, podcast. assistiu? Ah, ele assistiu sim, Falando tá do certo, ele assistiu. dinossauro. A Tati falou que eles têm muito hiperfoco em Isso eu já procurei dinossauro. muito, eu já vi É. falar muito disso. Então, assim, era um hiperfoco, assim, em dinossauros, todas as espécies ele sabia, e falava daquilo o tempo todo, eu ficava, meu Deus, eu não tô aguentando mais ouvir isso. Eu tava ficando Não tonta era já. seu hiperfoco. Não era o meu hiperfoco. Então, eu tinha que ouvir aquilo. E eu tenho hiperfoco em cabelo desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu comecei a cortar cabelo com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. Então, eu fiquei muito tempo na mesma coisa. E cortava o cabelo das minhas irmãs. Então, eu entendo que é o que dá prazer pra gente, né? Ficar no hiperfoco. E o Ravi ficou muitos anos com o dinossauro. E depois ele ficou muitos anos com Lego. O Heitor ama Lego também. Lego era... E ele não... Você podia dar carrinho, você podia dar qualquer brinquedo. Não tinha graça. Era só aquilo. Então, demorou muito pra ele trocar. E depois foi pro Beyblade. Então, o Beyblade, aquele negócio de ficar rodando. É, porque eles se interessam por algo e ficam fixados naquilo ali. Só querem aquilo. descobrir Mas máximo eles daquilo ali. entendem de tudo que você possa imaginar sobre aquele assunto. Sim, exatamente. A fundo. Então, o Ravi sabia de tudo. E aí, depois ele foi se aprofundando. Depois ele começou a entender sobre os animais, as baleias, né? Depois ele começou a falar sobre outros assuntos. Depois ele começou a se interessar por filosofia. E ele foi crescendo, ele foi mudando as coisas, né? E hoje o Ravi gosta de rock, gosta de guitarra. Hoje o Ravi é roqueiro, Hoje né, ele é Ravi? roqueiro, gosta de metal, né? Eu também gosto de rock, ele também me puxou nessa parte aí. Mas eu nunca influenciei ele a escutar rock, tá, gente? Que todo mundo deve pensar lá na internet, que ele bota os rock lá, que ele vai no show, pensa que eu que influenciei, mas não é. Então, essa questão do hiperfoco também. E aí, conforme foi passando as coisas, eu fui sabendo lidar. Mas muita coisa que eu via nele ali, eram coisas que eu também tinha, que né? você tinha, que você... Pra você era comum ali, né? Exatamente, mas foram várias fases e vários desafios que nós passamos juntos, sabe? Sim, E eu que ele imagino. tentou se entender. Então, assim, o Ravi, eu não sei se eu posso dizer por todos os autistas, tá? Mas o Ravi, desde sempre, o Ravi, ele tem uma programação que ele não pode sair do que já está É programado. rotineiro, eles são muito rotineiros, né? Muito. Então, eu falei, ó, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Se sair do combinado, acabou o mundo pro Ravi. É, eles têm muito essa rotina mesmo. O Ravi, quem não sabe, o Ravi, gente, ele é grudado comigo 24 horas por dia. Então, o Ravi fica comigo o tempo inteiro. Ravi vai comigo pro salão. Ele só não vai comigo pra faculdade. Mas já foi comigo pra faculdade também. Já foi pra faculdade. Mas ele é 100% comigo o tempo inteiro. Você se sente seguro com a sua mãe? Então, tá sempre agarrado Sempre, comigo. sempre. E se alguma coisa foge, assim, se altera da rotina, aí acabou, né? E eu tento sempre, a gente tem um momento de papo, eu e ele, durante o dia. A gente sempre escuta uma música. Eu sou de ouvir piano quando eu quero me acalmar, e ele escuta o rock pra se acalmar. Então, a gente se respeita. Aham. Então, quando Cada um ali no seu espacinho. Exatamente. Cada um tem as suas fases. Mas eu acho que o segredo para isso tudo é ter amor, compreensão, para as coisas funcionarem. Porque se você não tem amor, você não tem compreensão, as coisas não funcionam. Você tem que entender. Não adianta só pesquisar sobre o autismo, sobre o TDAH e falar assim, olha, eu pesquisei lá e agora eu vou entender meu filho. Não é isso. Não, realmente, é muito cansativo. Vai muito além. Vai muito além. Não E tem um assim, manual. não tem manual e cada dia é um dia, né? Eu digo pelo Exatamente. Heitor. Tem dias que o Heitor tá ali tranquilo, mas tem dias que é só pela misericórdia. Tem madrugadas que ele vai embora, mas tem madrugadas que ele fica ali a madrugada inteira acordado. E são fases. Ele Sim. vai ter fases, né? A cada ano vai ser uma fase Sim, diferente. eu tô vendo, ele tá com 5 anos hoje, o Heitor começou a ficar um pouco mais agressivo. Eu não sei se o Ravi Já teve essa agressão. Ele tá com quantos anos? Tá com 5. O Heitor tá querendo quebrar a televisão, Ravi. socando o tablet. Ravi ficou assim um E pouco. assim, eu já tinha estudado um pouco Um sobre. pouco, mas ficou. Ficou. É. Quebrou a televisão também. Gente, Quebrou. é porque Que 5 anos é difícil. mais difícil de lembrar, né? Então o Heitor tá quebrou. nessa fase agora, entendeu? De quebrar as coisas, de se machucar. Isso tá me assustando um pouco. Porém, eu já tinha estudado, né? Uhum. Só que eu imaginei que isso chegaria aos 9 anos, puberdade, tudo mudando, mais Uhum. pra frente, né? Não com 5 aninhos de idade, né? Essa fase dos 5 foi uma fase difícil pra mim Foi? também. Foi. Ai, gente. Foi uma fase difícil. Aí quando deu lá pra 6, se acalmou. Quando chegou nos 8, aí achava que era homenzinho, já queria ter voz. Aí quer ter personalidade ali, mostrar personalidade. Você tem que entender que ali tem um menino
que tá crescendo, Mas também tem o autismo. mas também tem o autismo. Então, você Sim. está lidando com duas coisas Exatamente. que você tem que compreender e lidar. Educar já é muito difícil. É isso que eu falo, né? Ser mãe já é uma tarefa Exatamente. difícil, mas ser mãe atípica, É muito. eu acho que eu não consigo nem achar a palavra. Sim. Você tem que ter psicológico para poder lidar, porque você tem que ter tato ali para poder não machucar, Sim. não magoar, saber direcionar. Porque tudo que eu tinha medo era causar dor nesse caminho para ele, sabe? Eu queria que ele chegasse nessa idade agora, de uma forma mais leve possível, e entender o que ele viveu nessa caminhada, mesmo se eu não tivesse o que eu tenho, mesmo se eu não entendesse 100% ele entender que ele viveu da forma que ele tinha que viver, que as coisas que ele fez foi certa, sabe? E o Sim. Ravi, ele tem um coração de ouro, sabe? Eu acho ele uma criança muito empática, ele é muito cuidadoso, acho ele muito cavalheiro comigo, sabe? Eu falo que ele vai ser um menino muito cavalheiro, sabe? Isso aí, Ravi, Muito continue cavalheiro. assim. Né, meu filho? Quer falar alguma coisa? Eu só te elogio, né? O TDAH, você foi diagnosticada com quantos anos? Ele, Você. agora, Tudo seu foi diagnosticado agora, então. Você tá com quantos anos hoje? tô com 32. 32. Esse ano que você foi diagnosticada? Sim, porque o Ravi, ele ia na neuro até então. Aí ele passou algum tempo, aí eu fui e troquei ele de neuro. Quando ele foi no outro neuro, eu queria uma segunda opinião, porque eu via a dificuldade que ele tinha na escola. O Ravi melhorou na fala. O Ravi melhorou em tudo, tudo. O Ravi não tinha... As terapias dele foi só reduzindo, né? Então, ele fazia a psicoterapia normal. Foi ganhando alta, né? Só que ele só precisou de psicoterapia e psicopedagogia, né? Uhum. Pra ajudar na questão da escola. Só que a questão da escola nunca... A questão da escrita, né? Que ele não faz letra cursiva. Uhum. Eu falei, gente, isso... Aí fui no neuro. Aí o neuro falou assim, ele tem TDAH. Foi falando, chegando na conclusão que ele tinha TDAH. Nisso passou o medicamento pro Ravi. Aí eu fui e falei assim, vou marcar um neuro pra mim. E eu fiquei a vida inteira empurrando com a barriga. Porque Faz isso o mesmo. médico, ele me passou muita segurança. E eu, quem não sabe, eu tratei a ansiedade e depressão, né? Desde os meus 20 anos. Então, eu fiquei tomando medicamento esses 12 anos. 12 anos tomando remédio. Então, eu tomei todos os tipos de remédio que você possa imaginar. Não tinha uma sala que eu ia no psiquiatra e falava assim, vou te passar esse remédio. Eu falava, já tomei, não funciona. Já tomei, não adianta. Cheguei no último psiquiatra e ele falou assim, olha, eu não sei mais o que te passar. Tem alguma coisa de errada que não tá dando certo. É porque na depressão e na ansiedade, né? Então, eu ficava sem entender o que tá acontecendo. Eu falava, gente, não melhora. E aí, eu tinha uma compulsão alimentar, eu trato compulsão alimentar, né? Mas eu tinha uma impulsividade muito grande. Com a comida, com tudo, na verdade. Se você começasse a falar, eu ia ficar te interrompendo o tempo todo. Eu espero no final da gravação, gente, eu não ter interrompido ela, né? Mas Acho que tá, acho que tá tudo certo. eu tinha esse hábito de não conseguir esperar a pessoa terminar de falar, porque senão eu esquecia o que eu ia falar, Conta do TDAH. né? E eram várias abinhas como se fosse um computador com várias abinhas abertas na minha cabeça. E eu simplesmente não conseguia abrir uma por ordem, assim, ó, uma de cada vez, e processar. Então, me gerava uma ansiedade enorme. E aí vinha a exaustão. Com a exaustão vinha a depressão. E aí tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. De coisas, né? Era horrível. E eu me sentia... Eu falava assim, meu Deus, como que eu não posso ter força pra fazer uma coisa tão básica que é levantar da cama, pentear meu cabelo? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sempre fui disposta. Aí era altos e baixos. E eu lutando a vida inteira com isso. Fui no neuro, comecei a investigar TDAH e possivelmente autista. Possivelmente autismo. Ele falou que eu precisava fazer esse último exame, né? Pra poder fechar o laudo do autismo. E aí, comecei a tomar medicamento. Gente, eu juro, com 24 horas. Com 24 horas, a minha cabeça estava outra coisa. Mas o medicamento, gente, deixando claro que é o medicamento do TDAH. Uhum. O TDAH, ele tem tratamento com o medicamento. Ele não tem cura, Não. mas ele tem tratamento. Então, o TDAH dá para ter uma medicação ali Sim. que ajuda a ajustar
um pouco a mente, tá? A Tati, a psicóloga, ela não conseguiu vir hoje. Ela ia vir hoje para ela poder esclarecer um pouco mais sobre o TDAH. Mas, né, ela tá um pouquinho adoecida, melhoras, mas ela vai conseguir gravar aí um vídeo pra gente poder trazer o TDAH também, para ser mais aberto o TDAH também, porque muitos autistas têm o TDAH e muitas pessoas com TDAH têm o autismo. E eu até acho que, assim, boa parte do que eu sinto, né, do que me fez sofrer muito foi a parte do TDAH, Eu também tenho certeza disso, entendeu? que é o menos compreendido ali até para você mesmo, né? Então, Da, imagina. da primeira consulta que eu saí, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso te falar que eu saí da consulta e eu tô sentindo que eu preciso conversar com você. E eu tava sentindo que minha mãe tinha uma coisa pra me contar. Ela falou, minha filha, olha, eu lembrava de algumas coisas. Como eu te contei, eu lembrava de algumas coisas. Eu lembrei que quando eu estava no CA, eu tive que voltar pro prezinho. E minha mãe me contou que eu tinha que acompanhar as minhas irmãs que são mais novas que eu. Que elas não queriam ficar sozinhas, mas eu sei que não foi isso. Eu sei que eu não falava. Então, eu era praticamente não verbal, né? Eu não falava. Provavelmente você era nível 2 suporte, tá? Eu não falava. Hoje, né? Hoje seria É o que eu diagnosticada penso. com nível 2 de suporte, porque quando não verbaliza, já entra no No nível nível 2 de dois. suporte, entendeu? Eu cheguei assim, eu tenho lembranças, né, de eu não conseguir falar ao ponto de fazer xixi nas calças sentado em sala de aula. Porque eu não falava que eu quero ir no banheiro, professora. Sim. E fazer xixi nas calças sentada e ir embora mijada. Então alguém tem que trocar minha roupa pra eu ir pra casa porque eu tava mijada. Então quem me vê hoje fala assim, não é possível. Mas é sempre assim. A Rayane, não. Existe uma jornada, uma estrada. E a sua mãe enfrentou uma estrada, você enfrentou uma estrada para hoje estar aqui. Exatamente. Sendo nível 1 de suporte. Né? Sim. Hoje, se você tiver o autismo, né, for detectado, você é o nível 1 de suporte hoje no autismo. E minha mãe falou assim, olha, minha filha, eu passei muita coisa. Eu fiquei mexida com o áudio dela falando, né? Ela, você não tinha muita crise, você não conseguia ficar perto das pessoas. Pra ir na rua, você gritava, você ficava no chão, você ficava roxa de tanto gritar. Você não podia ver as pessoas, eu não podia sair com você na rua. Então, assim, ver a minha mãe contando tudo, eram coisas que eu não passei com o Ravi. Eu não cheguei a passar isso com o Ravi. Eu não consigo imaginar a força que minha mãe tinha que ter pra passar comigo. Sabe? E... Sem nenhum apoio. Sem nenhum apoio, porque minha mãe, ela ficou sozinha. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 1 aninho. Minha mãe teve que ficar comigo e com mais 2 gêmeas. Então, com 3 bebês. Nossa. E eu tendo sinais, né? Só que aquilo foi muito ignorado, porque era uma timidez ou era um atraso, né? Isso, que era assim, era um atraso, né? Um atraso, é normal. E minha mãe ouviu palavreados muito feios, né? Eu falando de imagino, mim. Né? A gente ouve até hoje, né? Então, assim, ela sofreu, né? E eu não julgo por ela. Ela correu atrás da forma que podia. E eu só tive essa mudança esse ano. Estou há alguns meses fazendo tratamento e vejo muita diferença na minha vida. Quando eu comecei o tratamento com medicamento, igual eu falo, não, gente, não toma remédio sem orientação médica, faz acompanhamento, Sim, tá? Exatamente. Porque esse médico, eu tô fazendo acompanhamento, vou voltar nele agora de novo, igual o Ravi, tem que voltar, mesmo você não sendo diagnosticado, você tem que ir voltando no médico, não é só tomar um remédio, né? Você tem que fazer terapia, tem que fazer todo o acompanhamento. Eu senti uma diferença absurda, foi como se silenciasse tudo na minha cabeça. Eu consigo fazer coisas uma de cada vez. Eu consigo ter paz na minha cabeça. Que é o principal, né? E eu não sou impulsiva. Eu tô sentindo, assim, paz. Eu imagino. A minha ansiedade foi toda embora. A minha ansiedade de 12 anos foi embora. Olha só, gente. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Minha vontade de gritar pra todo mundo, falar, meu Deus, eu tô feliz demais. Agora você pode falar aí pra gente, muita gente. Eu tô feliz. Estamos felizes por você então, também. Então, assim, como assim, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu consegui ajudar meu filho antes. Ele não vai precisar sofrer. Ele não vai precisar passar por tudo isso. Sim. Porque eu tive que criar um personagem pra sobreviver. Pra poder... É o que muitos adultos que
que vão te assistir hoje, que talvez vão se identificar Exatamente. com você, né? Eu vejo as pessoas falarem, tá? Na internet, eu recebo muitas clientes falarem. Falam assim, nossa, Rê, eu te vejo na internet. Tô de blazer, empoderada. Empoderadíssima. Linda, né? E falando, gravando conteúdo. Mas as pessoas não sabem o que eu passei para conseguir gravar um vídeo, para conseguir falar, para ser educadora. Gente, foi um processo. Mas você venceu e tá vencendo. Foi uma luta, sabe? E como foi um processo, sabe? Mas eu acho que, assim, boa parte disso foi entender e aceitar. Você ver com clareza que você aceitar o diagnóstico, você ver isso com leveza, sabe? Faz parte do processo. Eu acho que eu e Ravi, quando a gente conseguiu ver isso tudo com leveza, fez a gente viver isso de uma forma mais tranquila, sabe? Sim. Ficou totalmente mais leve mesmo. Não, tudo. eu consigo imaginar. Realmente se torna mais leve. Você já passou alguma coisa assim na sociedade com o Ravi, algum preconceito, algo que mexeu muito com vocês por conta do Ravi ser autista? Sim, já passei dentro da família mesmo, de comparar. A cara dele é a melhor, gente. É como se ele estivesse recebendo a informação toda agora. É porque ele não espera que eu fale. Mas comparar, vamos supor, meu filho faz isso. O seu filho já era agora eu lembrei. Seu filho era para estar Já era pra fazendo tá fazendo, né? também. E isso me doeu. Claro que eu não reagi, não falei nada. Mas por dentro eu falei, não precisava, né? Eu fico mexida. Porque cada criança, independente se vai ser autista... Se vai estar dentro do espectro ou não, cada Exato. criança tem o seu tempo, Exatamente, né? Não então... se devem ter comparações nunca. Já era pra estar fazendo isso, pelo amor de Deus. Isso pra mim foi muito difícil, mas o pior pra mim foi o que aconteceu há pouco tempo atrás e muita gente acabou assistindo o que eu postei. Foi uma situação que aconteceu dentro da escola dele e foi um assunto muito sério mesmo. Eu vou até deixar o Ravi falar um pouco sobre isso, porque ele viveu isso na pele, mas o Ravi foi passar um final de semana na casa do amiguinho dele. Ele tinha relatado comigo que o amiguinho dele estava muito para baixo. E que o amiguinho dele, sabe aquele amiguinho super ativo, super alegre? O amiguinho dele era assim. E ele já tinha ido lá em casa algumas vezes, né? E eu vivi lá vendo o amiguinho dele. E ele falou, mãe, ele tá totalmente diferente. E ele falou que estava preocupado com o amigo dele. E ele chegou na mãe dele falando, eu tô preocupado com o meu amigo. Porque meu amigo não é assim. Aí a mãe dele também falou, desabafou com o Ravi e falou assim, ele não é assim mesmo, mas ele tá meio estranho, ele chega em casa e fica deitado, ele tá meio pra baixo, chega e chora. Aí o Ravi acabou contando pra mãe dele que ele estava sofrendo preconceito dentro da escola, que ele estava sofrendo racismo dentro da escola. Você pegou, Ravi, quando você soube que ele já estava triste, você já sabia que era ligado ao preconceito, Sim, né? Só que você não imaginava que ele tinha sentido tanto, né? Assim, tipo, eu não queria falar pra mãe dele porque ele implorou pra não falar, mas eu tinha certeza que se eu não falasse daquele dia só ia piorar e ia acontecer o pior, então Sim. era melhor falar ali. No caso, ele estava recebendo preconceito de... Racismo. E era pesado mesmo dentro da escola. E aí o Ravi, a mãe dele perguntou assim, você me autoriza a ir na escola e reclamar? Eu falei, claro. Ele não pode viver isso, né? Claro que eu perguntei ao Ravi, se o Ravi se importava. Eu falei, não, pode falar. E nisso, quando ela chegou a ir pra escola, aí, em vez de resolver, eles questionaram o Ravi, porque o Ravi era autista. Eu entendi assim, por quê? Ela falou que o Ravi via as coisas da forma que... Ele pensa. A responsável na escola, não vou citar nome, falou que via as coisas de uma maneira... Lúdica, que ele entendia. Né? Como se ele estivesse criando uma história por trás da história verdadeira só porque ele é autista. Não tinha como ele provar. Ele não tem capacidade de reconhecer não tinha como provar. Pessoa racista, um preconceito, né? Um bullying. Ele não consegue, ele não é capaz. Ele não pode provar, ninguém pode provar, entendeu? Eu senti que o Ravi foi invalidado. Eu senti na pele que o Ravi foi invalidado. E eu pensei assim, meu Deus. Ok, foi só o Ravi que viu, né? Mas não foi só o Ravi, foi várias outras crianças que viram a situação. Mas eu senti que foi como se fosse fácil calar o Ravi. Não satisfeita, eu senti que essa pessoa tentou calar o Ravi.
e pediu para um funcionário, um inspetor, né, da escola, chegasse no canto e falasse pro Ravi, olha, Ravi, se eu fosse você, não contasse essas coisas em casa, né? Chegasse aqui na escola e falasse pra escola primeiro e depois você contasse em casa. Só que chegou num canto sozinho com o Ravi, chamando o Ravi no canto. Pra mim isso soa como uma ameaça, né? Foi como Ele é se autista, vou ameaçar, ele vai ficar quietinho, ninguém vai saber de nada. não vai falar nada. Ele não vai falar nada, gente. Não ficou legal a situação. Então eu fui na escola para poder ver o que estava acontecendo junto com essa mãe. E aí ela queria ter uma reunião sozinha com o Ravi. Eu falei, não. E nisso o Ravi foi firme. Eu tenho muito orgulho do meu filho por isso. Porque eu criei meu filho muito certo, gente. Ele falou, aí a diretora, né, falou assim, não, Ravi, a gente só queria falar com você que quando for assim, você tem que falar com a escola primeiro. Não falar com a mãe do aluno. Aí o Ravi falou assim, não, mas o que eu fiz não foi errado. Ela, não, mas foi sim. Não foi não. Porque ela já tinha reclamado que ele sofria racismo e vocês não fizeram nada. Então o que eu fiz não foi errado. Então eu falei, eu criei meu filho certo. Porque ele foi fazer uma denúncia muito grave. Sim, teve várias coisas aí, né? Racismo, preconceito, do autismo, né? Foi uma série de coisas. Só que não parou aí. Porque assim que eu saí da escola, o amiguinho dele me contou que não era só ele que estava sofrendo por isso, porque ele estava, eu não posso falar as frases que estavam usando com o Ravi porque são pesadas, mas que estavam fazendo muito bullying com o Ravi. Com o Ravi também. Com o Ravi também. Mas olha que interessante, né? Olha, gente, o Ravi sofrendo bullying. Ajudando o próximo, né? Ajudando o próximo, né, Ravi? Que dói, o bullying dói. Qualquer coisa dói demais, né? Alguém... qualquer coisa que as pessoas... A frase venenosa, né, ela vem como uma flecha, né? Então, você imagina, a gente já sabe que o autismo, ele já é muito difícil na sociedade, né? Aí ele tava sofrendo bullying na escola. Sim. Ele guardou, né, Sim. o bullying, a dor, né, o incômodo, para poder sentir o racismo que o amigo estava vivendo. Sim. E ainda assim foi invalidado, porque é autista. Porque é autista. E a escola falou assim, não, a gente não viu isso acontecer. Eu falei, sim, mas meu filho está sendo chamado disso, disso e disso. Chamaram os pais, colocamos de frente a frente. Aí os pais, não, a gente coloca a mão no fogo. Aquela coisa toda que acontece. Sim, cada pai defende o seu, né? Pelo meu filho. Infelizmente, porque se nós temos uns filhos que praticam eu não passar a mão o por racismo cima, e o preconceito, eles precisam eu corrijo. Eu não né? aceito. É a sociedade que a gente espera desde pequeninos, Exatamente. né? Mas Eu não é aceito. que temos. E ele viveu isso, sabe? Um dos meninos foi influenciado por outro, pediu desculpa, mandou áudio, pediu desculpa, a mãe pediu desculpa pelo que aconteceu. Então, realmente aconteceu. Foi um dos colegas, né, meu filho? Sim, só que não foram todos que voltaram, tá? Que- Eu perdi metade dos meus amigos. Perdeu metade dos seus amigos? Acho que foi uma manipulação do caramba, né? Todo mundo, eu perdi todo mundo, porque foi só um garoto que fez todos perderem meus amigos, né? Manipularam eles pra poder virar contra mim e o Cauê, sabe? E você se sentiu mal com isso, porque não foi legal, né? Então você não tinha amigos, né, Ravi? Porque não era os mesmo. amigos que ficaram são os amigos. E os amigos aí, né, se assistirem, né? Quem tomara que chega para todos vocês consigam assistir ao Ravi, né, que vocês deixaram de lado, né? Que vocês possam ter consciência, né, maturidade e começar a ser amigo do Ravi de novo, porque ele sim é um grande menino, né? Que merece Sim. muitos amigos de verdade. Então não se preocupa, né, Ravi, com o que foi, se preocupa com aqueles que ficaram. Sim. Continue com essa essência, com essa justiça, lutando por você também, porque eu não tenho autismo, mas eu tenho um filho com autismo. Hoje eu sou a voz dele, eu sou a mãe braba, eu sou a mãe leoa, eu sou a mãe que sou criticada porque defendo o meu filho de todas as maneiras. Não devo defender o meu filho, estou criando ouro, né? É assim, Uhum. mas eu defendo, né, de bullying, de brincadeiras que para mim parece capacitista. Sim. Enfim, então assim, eu não consigo imaginar você, né, o que o Ravi sente por dentro, né? Mas assim, nunca esconda o seu autismo mesmo, pelo contrário, você é um menino incrível, gigante, tá? O que você fez foi certo. O que Exatamente. você fez foi o correto. Não tem que mudar isso por ninguém. É isso aí. Você foi gigante. E tá sendo gigante vindo aqui no podcast, deixando alguns adolescentes com autismo te conhecer. Tem muitos adolescentes, já vi, né? Hoje que estão com depressão, que estão escondendo, ocultando o seu autismo para não passar por bullying
E você enfrentou não só o seu bullying, mas o do seu amigo também. Então, assim, a sua vinda aqui, a sua existência, você é necessário para a vida de muitas pessoas, para a vida da sua mãe, para a minha vida, para a vida do podcast. Você é muito necessário, tá? Fique com isso dentro de você. Eu tenho certeza que seu amigo ficou feliz depois. Não, E você sim, ficou com melhor. certeza. Voltou. Com certeza. Você quer deixar algum recado também sobre isso? Você Pra quer ele? falar? Pode ser Pra pra ele, é Não pode pra, falar antes? pra Meus sociedade. amigos que ficaram do meu lado? Pode mandar um recado. O que você quiser falar. A voz é sua. Deixa ecoar. Eu queria dizer que o Cauê foi um herói por ter suportado tudo isso Não precisa tampar o rosto. por vários meses aí, uns 7, 8 meses aí direto, escutando isso, se isolando. Mas enfim, o importante é que ele tá bem agora, né? E eu fico inacreditável, eu fico muito surpreso, né? Como que ele aguentou isso tudo de uma só vez, sabe? E eu tinha medo de ter acontecido pior, sabe? Eu imagino. Porque isso, infelizmente, é muito normal hoje em dia, né? Esse era meu medo, porque ele que me colocava pra cima, ele que me levantava pra baixo pra cima, a gente ia, a gente pulava junto, a gente fazia qualquer coisa junto, a gente brincava, a gente era muito junto, né? O João também foi um dos que mais ficou do nosso lado, mas foi ruim porque a gente viu naquele momento quem eram nossos amigos de verdade, né? E eu vi que ali o Cauê foi o único que não sumiu. Ele e o João foram os únicos que não sumiram, né? Mas em vez da gente preferir ficar desse lado das pessoas que estavam preferindo ficar com essa pessoa que praticava o bullying pra tentar chamar atenção, a gente queria ficar no nosso canto, sabe? E eu tenho muito orgulho do meu amigo por isso, dos meus amigos por isso, eu tenho orgulho de mim, sabe? Eu tenho orgulho da mãe dele, da minha mãe, sabe? É uma coisa muito boa de se ver que isso finalmente acabou, sabe? Espero que nunca mais volte. Esperamos, né, Ravi? E se voltar, estamos aí para lutar, né? Contra o racismo, o Isso aí. preconceito, né? Que a sociedade ela possa cada vez aprender mais, né? Sim. E continue dessa forma aí que você está. Tua mãe está muito orgulhosa. Eu vi uma imagem, até comentei com você, né? Sua mãe se formou biomédica, né? Eu tô fazendo ainda. Você está fazendo ainda? Tô fazendo faculdade. Mas eu vi uma imagem do Ravi colocando o jaleco em você. Sim, na cerimônia de jaleco. E até comentei, né? O olhar do Ravi para você foi um olhar de admiração, de grandiosidade tão lindo que eu fiquei muito emocionada. Eu até comentei, acho que eu mandei uma mensagem para você, Sim, não sei se você lembra, mas sim. eu quero que o Heitor me olhe dessa mesma forma que você olha para sua mãe hoje. Eu espero que o Heitor também me veja dessa Bom. mesma forma. Eu tenho que me segurar todos os dias pra não me emocionar. Ontem eu atendi até tarde e ele me mandou uma mensagem. Aí eu fico, filho, assim não tá, que assim eu vou terminar o dia chorando. Que eu tenho que me segurar. Gente, ver o Ravi assim me traz muita emoção também, né? Porque, enfim, o Heitor é muito pequenininho, né? Então a Sim. gente fica imaginando várias coisas, né? Sim. A gente fica ali imaginando como é que vai ser o futuro, né? Se ele vai sair do nível 2 pro nível 1, se Sim. ele vai conseguir ter essa independência. Eu tinha muito esses pensamentos, sabe? E eu ouvia muitos casos. A gente escuta muita coisa negativa também, né? São várias piadas e vários comentários desnecessários que a gente escuta de pessoas que falam assim, vai regredir, que é muito como regredir. Ou comentários do tipo, nossa, mas nem parece, você tá dando um diagnóstico que ele nem parece que é autista. Porque parece que o autista tem que ter cara, né? Isso daí até coloquei aqui, né? É o mais clichê que tem. Eu vou te nem falar, tem cara de autismo. eu escuto muito isso e eu tenho que fingir normalidade, né? Mas o que eu mais escuto do Ravi é o que eu mais escuto, tá? Porque o Ravi, ele conversa muito. Ele tá quietinho aqui por enquanto, né? Mas ele fala muito, ele conversa É um muito. ambiente diferente também, né, Ravi? Mas o Ravi fala bastante. E as pessoas falam assim, nossa, mas ele nem parece, ele fala bastante. Eu fico, mas ele não pode falar? O autista não pode falar? O autista tem que ficar quieto? Ele não pode se comunicar? Ele não A pode... gente tem que ter muita elegância e paciência. Eu te confesso que eu não sou tão elegante e paciente assim. Às vezes eu saio de mim, tá? Sou bem sincera, eu saio Então, mesmo mas de é mim. muito complicado, porque eu fico, às vezes, sem entender o porquê que é uns comentários assim, sabe? O porquê que meu filho, ele não pode falar, ele não pode pensar, Não, ele enfim, sabe? isso é falta de conhecimento, de informação. É o que a gente fala, né? As pessoas não têm que saber do autismo, mas elas precisam querer entender, né? Principalmente agora na sociedade, gente. Já foi falado aqui no primeiro episódio, né? A cada 36 crianças que nascer hoje, uma vai ser autista. Ai. Talvez na sua família hoje não tenha,
um autista. Mas a gente não sabe daqui pra frente, né? Hoje, na minha família, são 3 autistas, O meu né? são mais. A minha A é primeira, bem na mais. verdade, ela foi diagnosticada nos Estados Unidos, mas era numa cidade. Então, Sim. assim, nada foi feito também, nenhuma terapia. Uhum. Aqui no Brasil, nada foi feito, né? Ela foi descobrir que ela era autista também pouco tempo, mas a mente dela também é uma mente diferenciada. Então, assim, hoje, né, às vezes não tem um autista na sua casa, mas pode vir ter, ou o seu vizinho, que você tem que ter um pouco mais de paciência, mais de Sim. entendimento, né, para poder lidar com aquilo ali. Evitar falar palavras como seu filho tem problema, seu filho é doente, seu filho tem a mente abaixo da idade dele. Pelo amor de Deus, Sim. gente, isso machuca. E Machuca. machuca muito, Sim. entendeu? Até assim, pra gente que convive, a gente tem que ter maturidade, tá? Eu vou te falar assim, vou te falar pra mim, minha experiência, vou falar por mim mesmo. Tem vezes que eu tô conversando com o Ravi, e o Ravi tem uma mania, por exemplo. O Ravi, se eu falar uma coisa com ele, às vezes ele me pede desculpa. Aí eu fico, por que tu tá pedindo desculpa? Vindo pra cá agora. Dentro do carro, eu falei assim... Vou te mandar um menino que pede muita desculpa também na internet. Ele é autista. É? Ele pede muita desculpa pra mãe dele. Já Ele já vi. viu? Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa, já vi. Aí eu tô dentro do carro falando assim, ai meu Deus, vou me atrasar. Lascou, falei uma coisa assim, ele, não, aí eu falei, me ferrei. Aí ele, eu te ferrei? Desculpa. Eu falei, mas eu não falei nada. Eu falei, eu não posso nem falar nada. Então, às vezes, ele me pede desculpa durante o dia. Eu falo, mas eu fico tá pedindo desculpa por quê? Eu não falei nada contigo. Então, assim, às vezes tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então, assim, Essa fase aí tu tá vivendo agora, né? Mas eu te confesso que na fase do Heitor você já passou por ela. Pra mim tá sendo uma fase assim. olha, Tô igual Saraiva, paciência zero. Aí Deus Tô- vai lá e restaura novamente. todas as fases foram Ai, difíceis. gente, eu imagino. Ai, meu Deus. Todas as fases. Eu tenho, assim, as próximas eu sei como é que vai ser. Mas agora. Já sabe? Não, eu falei, eu não sei como é que vai ser. Tá. Mas eu imagino que tu deve, assim, por conta de você deve imaginar de um É. termo mais leve, Sim. né? O Ravi, ele sempre teve uma postura. Igual eu falo, eu devo estar na adolescência e o Ravi tá com 80 anos. Porque o Ravi, ele gosta do rock dos anos 80. E Relaxa. ele gosta de música mais É antiga. aquele rock bem pesadão? Ele- Não tanto. Ele Não, gosta é. da mistura. Todo Ah, tá. mistura. Todos eles ele escuta. E eu, se deixar, eu tô ouvindo Avril Lavigne, Linkin Park, umas músicas mais anos 2000. Eu escuto as dele também, né? E aí ele fica, nossa, mãe, tipo... Aí ele me levou pra um show de rock, né? Que Eu vi lá ele nas me suas levou. histórias. Aí fui curtir a noite lá com ele. Então eu tô falando, tá chegando numa fase assim, que tá trocando a idade, o negócio tá ficando difícil. Porque ele tá ficando velho, eu já tô ficando... Então eu tô tentando controlar. Só que ele sempre teve uma alma mais velha. Sempre teve. Os assuntos do Ravi é sobre os filósofos, sobre refletir sobre a vida. Então eu sempre tive que ficar séria, não posso rir. Vamos refletir sobre a vida. É Deus. desse jeito. Então tem essa troca aí que a gente tem que ter maturidade, né, meu filho? Ô, Rayane, você comentou comigo que esse exame para você ter esse diagnóstico do TEA é R$ 4.000, né? É R$ 4.000. As pessoas também. O SUS, impossível, né? Impossível. A fase adulta, o SUS, impossível, né? Para as pessoas poderem também ter. Né? Quem está aí desconfiando, não sei se existe alguma oscilação de valores, né? Cidades, médicos. Então, tem uma oscilação, sim, de 3.000 e pouquinho. Vamos botar aí 3.000 e pouquinho, 3.000. Mas quando eu fui no neuro, eu não sabia disso. Por quê? Quando eu fui no Ravi, eu fiz foi diferente, né? Então, ele fez um exame de imagem lá de 1.000 e pouco, foi várias consultas, deve ter dado o mesmo valor. Sim. Mas foi um processo aí que eu nem fui percebendo. Mas quando eu fui, né, ele conversando com ele, e o neuro foi super sincero comigo. Ele falou assim, olha, você viveu 32 anos assim. Se você quiser ir para ter seu papel com laudo, você pode ir. Ele, mas não precisa falar muito. Você tem todas as características do TDAH e do autismo. É porque eu não sei você, mas eu, Natália, eu precisaria do exame. Eu estou pensando seriamente. Eu precisaria, assim, tá ali o exame. Tá bom, agora realmente, 100%. Eu sou autista, agora vamos que vamos. Eu penso muito. Já passei 30 e poucos anos, mas vamos que vamos. Eu penso muito sobre isso, de pegar meu papel do meu laudo, porque eu queria saber a fundo, né? Porque
tem a fundo, né, o númerozinho lá, você vai saber direitinho como é que é a questão do seu autismo e tudo mais. Mas eu fico pensando, eu vou gastar R$ 4.000, eu tenho certeza que eu sou. Se você acha que o laudo não vai mudar muito pra você, agora se você acha que vai, por que você não faz aí talvez uma rifa de cabelo? Pode ser uma boa O pessoal ideia. já tá aqui assistindo. Vamos ver se o pessoal vai... A gente já vai aqui, gente, colaborando pra ela ter esse laudo fechado vamos aí, mudando, né? entendeu? Quem não conhece Rayane, né, depois aqui a gente vai ter o Instagramzinho dela editado, vai ter o nome. Acompanhe também o trabalho dela, porque sinceramente, gente, tá? É espetacular. Então, imagina uma rifa aí, alguma coisa do tipo, você ganhando aí um tratamento de Rayane. Gente, ela podendo ter um diagnóstico fechado. Pra fechar esse tabu aí. Gostei disso, hein? Adorei a ideia. E aí eu vou tirar essa dúvida. E saber se eu sou, saber tudo direitinho. Isso assim, aí, saber que eu entendeu? sou, eu sei, né? Isso, já dentro de você já tá ali, né? Mas eu, né? Então... Eu acho que é uma ótima ideia e eu sei que faz diferença, né? Que o tratamento vai ser mais direcionado. Sim. É mais direcionado porque faz diferença. Faz sim, eu acredito que E faz. você, não já pensou se você... Esse ano, eu já falei com a Tati no episódio 1, esse ano a minha mente, ela tá... eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Sou real, gente. Quando eu falei que eu ia montar esse podcast, a Natália sempre ela vai aparecendo para vocês aos pouquinhos, né? No primeiro é muita timidez, mas eu quero ser muito natural, eu não quero fingir ser alguém que eu não sou. Então eu tenho os meus problemas, eu tenho, né, as minhas dificuldades, os meus erros, os meus acertos, mas estamos aí para melhorar. Sim. Então, assim, esse ano eu fiquei um pouquinho com dúvida sobre o meu diagnóstico de possibilidade de ser uma autista. Eu vou ter que pensar numa rifa aí também. Porque R$ 4.000 está fora do meu não, né? Por que não? Por que não? Mas tenho pensado. Mas foi esse ano. Eu não sei porque esse ano eu entrei numa depressão um pouquinho também mais difícil. E talvez isso acabou. Porque até então nunca imaginei, tá? Nunca nada me trouxe isso, né? Uhum. Eu sou uma pessoa muito sincerona. Eu sou daquelas pessoas que eu não sei falar mentira e também não sei fingir costume, sabe? E senso de justiça você tem? É um problema muito grande pra mim. Eu tenho. É um problema gigante pra minha pessoa. Eu tenho, Ravi também tem, tanto é que essa questão da escola... Não, Ravi ficou nítido, né, gente? Que ele tem um senso de justiça aí aflorado. Esse eu tenho que... Quando a gente é mais novo, assim, aí a gente bota pra fora. Mas quando você, vamos supor, tá dentro de uma empresa trabalhando, por exemplo, tu tem que se segurar, porque dependendo do que for, tu não tem como fazer nada. Não. Ou tu vai ser mandado embora, né, por exemplo. Então, tem coisas que eu acho que, assim... É muito difícil pra gente. Eu, por exemplo, tenho uma outra característica que eu sinto que pra mim é muito difícil, igual participar de reuniões. Eu estava trabalhando numa empresa recentemente e eu tinha que participar de reuniões. Eu faltava todas as reuniões. A empresa era maravilhosa, tá? Crescida nessa empresa, fiquei praticamente quase 2 anos. E eu não conseguia participar das reuniões. Porque, para mim, estar junto com outras pessoas e interagir com outras pessoas, para mim, era um grande desafio. É muito difícil para você, né? Então, assim, tem socializar, coisas... Né? Socializar. É uma coisa... Sim. Muito normal dentro E outra do aspecto, coisa né? que quem nunca foi lá no meu salão também não vai saber, mas o meu salão não é o tipo de salão que tem 2 cadeiras e 2 clientes. É uma pessoa por vez. Você não consegue, né? Não consigo. Não consigo. E isso vem desde sempre. Já trabalhei em salões que não deu certo pra mim. Então tem que ser o modo estúdio, uma pessoa por vez, porque senão eu não consigo trabalhar. Você não consegue. Não consigo. É só correria de dezembro, que aí eu tento, vai uma, vem outra, vem uma. Na verdade, ali você até tenta sobre você mesmo, né? Porque você tá... Né? Sim, mas pra mim é muito complicado. As pessoas até julgam, poxa, mas você tem que pensar na questão financeira, que é dinheiro, gente. Dinheiro... você vai ter o dinheiro, mas a sua mente vai estar boom. Não, ninguém... Talvez a minha agora paz... tomando o medicamento do TDAH também, às vezes você até... Pode até ser, mas eu... Consigo, sendo que TDAH é uma coisa, gente, e TEA é outra. É outra. Eu acho que não vai fazer muita diferença, porque eu tenho dificuldade. É a socialização mesmo, muito... Sim. Aqui, como você está se sentindo aqui, no estúdio aqui? Não, aqui pra mim tá sendo tranquilo. Desde quando cheguei, super tranquilo. Pra você também, Ravi, assim, dentro do aspecto, você tá se sentindo bem? Você tá com alguma ansiedade, querendo sair? Tá tranquilo? A única coisa que talvez eu vou sentir quando eu sair é por conta das luzes.
Muita luz, Muita né? luz. Você se Só incomoda isso. também com Mas muita é igual luz. quando eu vou no supermercado, aí talvez eu vou sentir um pouquinho depois. Aí você sente o quê? Dor de Dor de cabeça, cabeça. enjoo, Isso. né? Fica muito cansada, fica exausta, né? É como se eu estivesse cansada. E você fica exaustivo ali, Isso. né? Mas só depois que eu sair. Enquanto eu tiver, tá tranquilo. Aí depois no finalzinho assim, aí Que já aí você começa. vai, É. é porque realmente Quando eu vou no mercado, é uma então, nossa, carga, parece é. que eu fui pra uma guerra. Aí eu saio de lá, minha vontade é deitar. Tomar um banho e deitar. Eu imagino. Então são coisas básicas, assim, que parece que é massivo pra gente. Eu peguei um trechinho aqui, gente, do TDAH, como eu falei no início, depois a Tati vai trazer pra gente, né? Rayane também sabe, mas é um transtorno de déficit de atenção, né? Uhum. Hiperatividade, e é um transtorno neurobiológico, né? Ou seja, o cérebro funciona de uma forma diferente, né? Especialmente nas áreas que é controlada, né? De atenção, Sim. de impulsividade e de organização, né? Sim. Então, assim, é só um trecho mesmo para a gente poder aqui entrar nessa questão do TDAH. A gente vai trazer mais informações para vocês, né? Porque a gente apresentou aqui sobre o TEA, só para vocês entenderem. Então, vocês imaginam, né? O TDAH ali nos dois e mais o TEA. E uma curiosidade também, que provavelmente ela vai falar aqui no dia que ela for vir. Vou falar porque eu já li sobre, pode porque falar, eu você e conversei com o médico também sobre isso, tá? O TDAH e o autismo tem muitas coisas que são muito parecidas, tá? É isso que eu estava estudando, eu estava percebendo. São muito parecidas. Por exemplo, o TDAH e o TEA, os dois também têm a questão alimentar, né? Então, provavelmente eu não sei se é de um ou de outro, mas não sei de qual que veio. Então, eu não como fruta, mas eu não sei se vem do TEA, se vem, né, do TDAH. Quando misturo os dois, o sintoma é diferente. Então, tem muita coisa que eu sou diferente do Ravi. Ele tem os dois, mas eu acredito que o TDAH do Ravi é menos do que o TEA. O TEA sobressai ali, é o predominante, Sobressai. no caso dele. No caso dele, no meu não. Eu acredito que não. Porque o meu sintoma, quando tá junto os dois, eu sinto uma diferença, assim, absurda. Eu fico muito isolada. Eu gosto de ter meu momento sozinha. Eu sou muito isolada. O Ravi também. Mas tem momentos que o Ravi vem atrás de mim e eu tenho que me esforçar para interagir. Eu vou me interagir porque é meu filho, eu amo muito meu filho. Mas não é todo mundo que eu vou me esforçar, né? Não é todo mundo que eu vou conseguir me esforçar para interagir. E aí eu tenho que focar ali. O Ravi, ele não tem momentos que ele sai da cabeça do mundo dele. Então eu falo com ele consegue conversar, ouvir. Tem momentos que a pessoa conversa. Tu sai, meu filho? Não? Você sai, às vezes que eu falo contigo, você sai do mundinho? Não, Ah. só conversa, normal. Então, eu saio. Aham. Ele até olhou pra mim agora e falei, mas essa aqui sai também? Quando eu tô falando, eu falo, daqui a pouco a pessoa fala comigo, daqui a pouquinho eu não tô escutando mais nada. Aí eu tenho que concentrar, porque senão eu falo, como eu vou pra algum sai, lugar. Você vai pra algum lugar. Eu você sai desassocio. do ar ali, pum. Eu desassocio total e aí eu volto. Aí quando eu volto, já nem sei mais o que foi falado. Desassocio mesmo. E o TDAH, ele também é uma coisa que muita gente não sabe, mas que muita gente tem. A questão da impulsividade que você falou, que estava muito ligada à minha questão da minha compulsão alimentar. Que eu sempre tomei muito remédio para compulsão alimentar e sempre tentei tratar. Não estou dizendo que isso é com todo mundo, tá, gente? Não estou falando que isso é com todo mundo. Mas no meu caso, desde o dia que comecei o tratamento, a minha compulsão reduziu muito. Assim, vamos botar aí 80%. Caramba. É muita Mas coisa. quando eu voltei no médico, ele falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, por quê? Ele falou que em muitos dos casos, as pessoas que têm TDAH têm um alto índice de ser viciado em comida, a impulsividade para comida e para compra ou drogas, bebida. Então as pessoas geralmente vão para essas coisas. No meu caso, eu ia para comida. Que bom, né? Mas eu Assim, eu nunca usei drogas, mas eu já fumei, já bebi. Hoje eu não faço nada. E não sou de comprar também. Não sou de comprar. Assim, comprar, eu não sou. Mas. Porque a pessoa compulsiva, não. que Não sou. ela não sai da compra nunca. Mas a questão de comida, eu comia até passar mal mesmo. Comia até passar mal Caramba, mesmo. que mesmo. isso. De sentir a barriga doer. Mas falar você assim, não consegue parar. Isso aí. Você tem que precisar. Agora com o remédio, eu como se eu tiver com fome. Eu como se eu tiver com fome, que é o certo, né?
E eu falei, doutor, mas não é possível, eu fiquei a vida toda tratando, eu nunca senti tanta diferença com vários remédios, com remédio caro. Ele, mas o problema o problema não foi tratado. Agora que você achou, né, onde estava o problema. Sim, porque você não estava tratando o TDAH, você estava tratando depressão e ansiedade. E o TDAH que estava ali, ó, o tempo inteiro. Então, essa impulsividade minha que me prejudicava, que me gerava ansiedade, eu descontava na comida e virava um ciclo vicioso. Por isso que eu falo, o diagnóstico, gente, ele É esse ponto. é crucial para a gente poder Você se imagina, organizar você na tratar nossa depressão, vida. ansiedade a vida inteira e não ser. Praticamente a vida inteira. Entende? É muito difícil. E eu lembro que, assim, desde os meus 12 anos, eu só dormia se eu chorasse. Eu tinha que chorar para dormir. Você imagina isso desde os 12 anos de idade. Aí lá para os meus 16, mais ou menos, quando já 17, aí eu já não estava mais em casa, né? Eu já tinha saído de casa. Aí eu já não fazia mais isso. Mas eu era muito chorona. Vira e mexe, eu estava chorando. Quando eu fui morar sozinha de novo, voltei o hábito de chorar. Então, sempre tinha esse hábito de estar chorando, porque eu estava com essa exaustão, porque o TDAH, ele tem isso, ele te leva à exaustão. Então, você tem quadros depressivos pela exaustão. O TDAH te leva à exaustão. Né? Porque você muita carga, né? sensorial, Muita né? carga sensorial. Que no autismo Também. Por isso que eu queria muito trazer, quero trazer muito mais sobre o TDAH, porque também estou aprendendo muito, porque assim, realmente, aí tu imagina, você já tem exaustão do TEA, a exaustão do TDAH, que explosão de exaustão para o corpo administrar, gente. Sim, é muita coisa. É muita coisa. E vários Agora você adultos imagina aí uma mãe passando- lidando com isso e tendo que cuidar de uma criança. Sim, Realmente. Sim. uma família neurodivergente. Exatamente. Exatamente. Pode, ele quer dar um recado pro professor dele, que é o que tem ajudado muito ele esse ano. A gente fica à vontade. Qual é o nome do seu professor? Márcio. Márcio, aí o recado, Márcio. Ele mostrou uma coisa do autismo que eu nunca parei de perceber, né? Pode olhar pra câmera ali, ó. Vou falar com ele. Eu percebi que nesse tempo todo, desde pequeno até agora, né? Eu sempre passei em um monte, mas um monte de médico. E é tudo a mesma coisa, eu não vou mentir não. Parece que é a mesma sensação, o mesmo lugar, a mesma resposta. No final você já sabe o que tem, né? Então, né? Só que aí você vive falando sobre você. Aí você pega o papel pro diagnóstico e lê, né? Só que aí chega um momento que você pergunta, mas isso não me limita, certo? Não me Certo. limita. Só que eu, pequeno, eu não sabia diferenciar isso. Por mais que minha mãe mostrasse, né, que eu não era diferente de ninguém, pra mim era como se realmente fosse Te diferente. limitasse. Me limitasse. Porque, poxa, eu tenho um diagnóstico como médico, na minha cabeça realmente tinha alguma coisa estranha, né? Então eu cresci achando que eu tinha alguma coisa de errado. E de que eu tinha que escutar tudo que o médico dissesse, que era pra seguir toda aquela linha de como se eu tivesse preso só naquilo. Só que eu acho que ele me ajudou a sair dessa, porque ele, ah, ele me ensinou mais sobre coisas como a coordenação motora, né? Sobre correr, falar, tocar guitarra, né? Às vezes você vê que pessoas não sabem tocar um instrumento, sabem dançar, ou se não sabem dançar, sabe fazer qualquer outra coisa envolvendo de esporte, qualquer outras dessas áreas, né? Então ele me mostrou que independente do que eu tenho do meu lado, isso jamais me impedir de me crescer, sabe? E eu sou muito grato a ele por isso, sabe? Ele é incrível. E eu queria mandar um grande abraço pra ele por isso. Recebe seu abraço aí. Marcos, né? Márcio. Márcio o quê? Toledo. Márcio Toledo. Márcio Ele é seu Toledo. professor. Numa escola de música de guitarra. Parabéns, Tem guitarra e Márcio. outras coisas. Então, é receber um grande recado aqui do nosso grande Ravi. Parabéns, gente. É muito bom saber que tem pessoas que conseguem abrir o nosso horizonte, a nossa mente, mostrar que nós não somos limitados mesmo. Você realmente não é limitado. O Heitor não vai ser limitado. Nós podemos muitas coisas, né? É o que eu falei no início. O TEA, ele está em você, mas ele não é você. Então, né? É isso aí. Existe o Ravi aí que pode lutar, que pode evoluir, que pode conquistar o mundo. E hoje está ensinando aí muitas famílias típicas, que eu espero que muitas assistam, e Tomara. atípicas também, e adolescentes que possam, não só os autistas, mas muitos possam ver o grande adolescente e homem que está se formando aí, tá bom?
Ô, Rayane, pra gente finalizar aqui, né? Qual o recado que você gostaria de deixar? Eu queria que você deixasse 2 recados aqui, né? Para as mães atípicas, neurodivergentes e neurotípicas, e também para as pessoas, né, da nossa fase adulta que possam estar passando por tudo que você passou sem um diagnóstico, né? Para a gente poder encerrar esse nosso podcast com sucesso. Qual o recado aí que você pode deixar? Então, para as mães, né, que não tem, né, um filho atípico, uma mãe que... primeiro eu vou falar para essas mães porque eu acho que isso é muito importante, porque um filho na escola para ajudar um coleguinha é o que faz diferença. Eu acho que é a parte mais importante. E eu queria que todos os amiguinhos fossem amados, sendo autista, não sendo autista. Eu acho que essa igualdade está faltando. E eu acho que tinha que ser tratado com mais igualdade. Eu acho que está faltando amor, está faltando carinho. E essa igualdade não é porque tem que ser a minoria ou porque tem que ser, coitado. Não, não é isso. A gente está precisando de... É o contrário disso. É igualdade mesmo, sabe? Vamos brincar junto, vamos jogar bola junto e é todo mundo igual, sabe? É isso. Inclusão é ação. É ação, é exatamente isso. E abraçar, sabe? As causas, abraçar de verdade. Não adianta postar, botar uma foto no perfil e compartilhar e na hora de agir, fazer diferente. Eu acho que falta isso na prática, sabe? Sim. Porque vir falar é diferente. Na hora de agir é o que está faltando. Sim, a ação tá faltando. Sim. Mesmo que a pessoa não tenha, né? Que ela possa florir esse amor, essa empatia, né? Esse acolhimento. Sim. E para as mamães, né, atípicas, tem que ter muito amor, muita paciência, ir atrás. Se você agora está descobrindo, eu já recebi mensagens de mães me pedindo ajuda, falando, mamãe, eu acabei de descobrir o que eu faço, me indica um neuro. Mamãe, e agora? Olha, não tem idade para descobrir. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. O primeiro passo é aceitar, amar, abraçar. Porque se você abraça, se você ama, e hoje eu tô aqui tranquila com o Ravi, e ele com esse olhinho brilhando, se declarando para mim, me amando, e a gente vivendo tranquilo, é porque teve amor o tempo todo, teve leveza o tempo todo, e a gente teve muita conversa. É sentar e conversar, mesmo que você ache que seu filho não está entendendo, que seja não verbal, que seja verbal, fala, conversa. Conversa, tem interação. Ah, mas meu filho gosta de um brinquedo que não é para a idade. Ah, meu filho... Não tem que julgar, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar. Não tem? A gente tem que conversar, a gente tem que apoiar. A primeira coisa que eu penso, né, nessas questões é o julgamento das outras pessoas quando a gente decide algumas coisas, né? Fala assim, o Ravi, por exemplo, o Ravi é roqueiro e o Ravi usa roupa preta porque o Ravi quer deixar o cabelo crescer. Você fala, mas isso porque não pode, porque isso não pode, porque isso é errado. Eu vou apoiar meu filho em todas as coisas. E eu vou abraçar todas as causas do meu filho. E você tem que abraçar as causas do seu filho. Você tem que apoiar seu filho nas brincadeiras, no que ele quiser. Se ele tem 5 e quer brincar com de 3 porque ele não acompanha ou porque ele não está acompanhando. Gente, é seu filho. Abraça. Sim. Abraça, trata, leva nas terapias, não ignora, não seja negligente. Eu acho que se a gente juntar tudo isso, a gente tem um futuro incrível, sabe? Exatamente. Não tem como... não criar um filho ou uma filha invencível, você criando com amor e tendo essa parceria. Sim. Tá? Não tem como. Eu acho que o sucesso disso tudo é a parceria entre um filho, uma mãe e o pai junto. É isso. E para os adultos aí que estão talvez vão se identificar com a sua história e hoje vão, né, saber a trajetória deles, a confusão, o Sim. jeito, né, que eles passaram até hoje, podendo estar dentro do espectro do TDAH ou do autismo. O que você pode deixar de recado aí para nossa geração? Se você, como eu, tá com suspeita, né, desconfia, não ignora, porque eu sei o quanto isso está fazendo diferença na minha vida. Se você suspeita ou se você já tem o diagnóstico, não deixa de tratar. Vai no neuro, corre atrás, faz o tratamento. Gente, faça terapia, tem que fazer terapia. Eu acho que isso é importantíssimo.
Não é vergonha tomar remédio, não é vergonha fazer terapia. Hoje é motivo de orgulho. Eu tenho orgulho de falar que eu preciso de terapia e vou fazer a terapia, de fazer um tratamento. Então, isso é importantíssimo. Eu acredito que se eu trato, se eu tomo remédio, se eu faço terapia, eu vou ser uma pessoa melhor para o meu filho, para as minhas clientes, para quem está ao meu redor. Então, é se cuidar, se tratar, é coisa de amor próprio mesmo, tá? Então, assim, vamos se tratar, vamos correr atrás, não vamos ignorar os Vamos sintomas. aceitar, né? E se aceitar, que é o principal. aceita. O primeiro passo é se aceitar. Se aceita. É isso, gente. É isso. Ravi quer deixar algum recado para a sociedade? Você Último sente recadinho. alguma coisa no seu coração que falta na nossa sociedade em relação às pessoas neurodivergentes, PCDs também? Primeiro que eu não quero que normalize isso no sentido de piada, né? Porque eu vejo isso muito, né? Hoje em dia. E eu vejo que por mais que às vezes as pessoas riem, às vezes nem é na maldade, mas independente, né? As pessoas transformam isso em um tipo de piada, que a pessoa tem uma deficiência ou outra. Mas independente de nós somos humanos, né? Nós todos somos iguais. Nós nascemos no mesmo jardim, independente, sabe? Todos nós somos iguais, temos sentimentos, se nós queremos ou não, sentimos dor ou não. Somos iguais às pessoas normais da sociedade, sabe? Então, independente do que você gosta, do que você não gosta de mim, você sente amor, você sente nojo, você sente as suas emoções, né? Então, abraça a causa, porque às vezes essa pessoa pode ser você e você nem sabe, sabe? Às vezes você pode sentir isso na pele e você não ter como explicar. Às vezes você sente que sentiu uma coisa, mas você não pode falar porque senão você acha que vai ser zoado, entende? Então, abrace a causa, faça o máximo possível para abraçar a causa, espalhe na internet, familiares, nunca é tarde para espalhar a causa, Isso aí. explicar como funcionam as coisas, sabe? E eu quero ver esse desenvolvimento da sociedade com autismo, com TDAH, com qualquer outro tipo de deficiência ou diagnóstico que terá daqui para frente, sabe? E eu quero muito que esse comportamento se torne comum entre nossa sociedade. Vai chorar, Rai? Eu Eu fico tô emocionada. quase. Eu quero. Ô, gente, pra mim, assim, eu fico olhando pro Ravi. O Heitor é não verbal, Ravi. Então, você consegue imaginar o meu coração Ele agora. vai ser um grande rapaz, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso também. Me emocionei, desculpa aí, mas. Porque eu quero muito poder ter esse diálogo com Mas meu vai filho ter, também, vai ter. tá? Quero agradecer. Eu que agradeço, Muito. muito feliz de ter participado, agradeço de coração. Quero agradecer ao Ravi, a você, por dividirem a história de vocês aqui no nosso podcast. Uma linda história, uma grande história, que muitas famílias típicas e atípicas possam aprender com a história do Ravi e da Rayane, e que a inclusão, né, que o acolhimento, como o Ravi falou, nunca é tarde para você apoiar essa causa, mesmo não estando nela. Quero agradecer aqui também, como sempre, vai aparecer aqui pra gente, né? Jane, minha parceira, aí a parceira do Atípica Cash, a primeira parceira que acredita, a que me deixou aqui sempre linda, desculpa, mas sempre vou falar sobre isso. Então, quero agradecer. A Jane tá lá no Instagram, o arroba dela também, para quem quiser seguir, acompanhar. Tá? Muito obrigada, Jane, pela sua parceria. Agradecer aqui também as pessoas, né, que irão assistir, né, aí o nosso podcast, que estão com a gente nas nossas redes sociais, sempre interagindo lá comigo. Muito obrigado, gente. Eu preciso muito de vocês, né? Se você está assistindo esse podcast aqui com essa família, você tem aí uma história, né? Você que seja de Petrópolis ou região, que você queira aqui trazer pra gente, para dividir conosco, será muito bem-vindo. Se você também está me assistindo agora e você acredita no Atípica Cast, ele é um projeto voluntário, tá? Se você acredita nele, você quer ser um parceiro, um patrocinador, estamos abertos esperando por você. Agradeço de todo o meu coração por mais um episódio, né? Um episódio lindo. Nossa, foi leve, foi gostoso demais estar aqui com Foi incrível. vocês, tá? Então agradeço e até o próximo. Não se esqueçam, tá? Segunda-feira a gente vai estar aí
Vamos subir. Eu quero aí, segunda-feira, vocês já vão estar assistindo a gente aqui. Deixem lá o seu recado, o seu like, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão. É sempre muito bem-vindo para que esse podcast possa crescer, porque ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é da família Atípica. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Plugado Filmes, produtora de vídeo.